É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora do mês da consciência negra, os desafios do combate ao racismo no país. Eu converso com o Preto Zezé, que é presidente da CUFA, Central Única das Favelas. Preto Zezé, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores do Gazeta. Bom, nós estamos fechando aí o mês da consciência negra, mas o combate à desigualdade, ao racismo vai muito além de homenagens, de comemorações, dessas festas que nós acompanhamos, né? É um trabalho de dia a dia e um trabalho que vai ser longo, né? Sim, com certeza, né? O mês de novembro ele é marcado, dia 20 em específico, sobre a luta da imortalidade do Zumbi dos Palmares, que é o primeiro herói negro reconhecido. Mas a agenda racial ela é permanente, né? Já que o desafio, num país que não é o Brasil, que tem 521 anos e quase 400 dele de escravidão, as lutas são diárias e permanentes. Agora, Preto Zezé, onde você acha que deve haver mais mudanças? Seria em relação à legislação, punição do racismo, a inclusão na escola, a inclusão no trabalho, por onde você deve começar? Tem o racismo estrutural, onde você acha que há maior atraso e se pode produzir resultados melhores? Denise, na verdade, o que é preciso produzir são resultados em cadeia, em todos os ambientes, ao mesmo tempo, e com várias competências, né, para a gente poder enfrentar. Porque se a sociedade brasileira aprendeu a ser racista, ela pode desaprender. Neste momento, está em andamento na Câmara Federal a reforma da legislação antirracista do Brasil. O presidente dessa comissão é o ministro Bento, o relator Silvio Almeida. Eles entregam até o final do mês de novembro, né, quarta-feira, se não me engano, amanhã, aliás, o relatório com as propostas e sugestões ao Congresso Nacional da alteração das leis. Você tem um ano super difícil devido à pandemia, e de cada 10 pessoas que morrem na pandemia, 6 são pessoas negras, moradoras de favela, e as pessoas, mesmo nesse clima, se você vê os grandes movimentos de solidariedade e ações emergenciais, são de pessoas negras, são liderados por homens e mulheres negras. Então tem muita coisa acontecendo nesse ambiente, e a gente tem só que combinar aí os avanços e os aliados que surgem desse processo, já que agora a novidade é que a agenda negra transbordou para além de uma coisa de responsabilidade somente do negro, mas um debate de toda a sociedade. Há esse debate, há punições maiores, nós tivemos inclusive decisões do STF em relação à injúria racial, por exemplo, mas isso não inibe muitos casos. Talvez eles sejam até mais noticiados, as redes sociais estão aí para mostrar quando acontece, mas há uma frequência muito grande, como se as pessoas não tivessem medo sequer da punição, fora a questão da empatia mesmo, né? Eu acho que tem um elemento aí que às vezes não se percebe. É que a agenda negra avançou. Você tem negro em todos os lugares das sociedades hoje. Aí acontece que o racismo não vai deixar isso passar batido, não vai deixar isso passar literalmente em branco. Então acontece sempre a manifestação contrária conforme o avanço da televisão, no mundo de direito, no mundo dos negócios, na economia, na representatividade, na propaganda das marcas, produtos e serviços. Então a figura da representatividade avança. O grande desafio é fazer essa representatividade agora atingir aquelas pessoas que não vão poder ser garoto propaganda, que não vão poder ser o cantor famoso, jogador de futebol relevante, mas como é que essas pessoas públicas canalizam e fortalecem agendas que são do coletivo. E a pandemia acabou deixando mais clara ainda toda essa diferença que tem, que começa da desigualdade aí do espaço e mercado de trabalho, condição de vida mesmo, porque você viu uma mortalidade maior entre os negros, a vulnerabilidade maior do ponto de vista financeiro, a necessidade de mais ajuda, não é? Com certeza, né? E você cruza a questão econômica com a questão sanitária. E a questão da pandemia, ela já agrava crises estruturais que a gente tinha, como o desemprego, como a questão da qualidade de vida das pessoas, do acesso à saúde, como a questão da vulnerabilidade econômica, principalmente de mulheres. Por isso que a gente criou o programa Mãe da Favela, que inclusive lança no dia 1º um documentário sobre a história de vida de 6 dessas mulheres, né, de milhões de mulheres que a gente atendeu, com a parceria da CUFA, Condizila e Favela Filmes. E esperamos que a gente possa conduzir a agenda do debate do racismo para uma agenda de desenvolvimento, para uma agenda que, quando olhar para as favelas e para a população negra, não lembre como prejuízo ou gasto, mas lembre como investimento e como uma aposta numa construção de um país diverso e democrático. Agora, os projetos da CUFA, Mãe das Favelas, a Panela Cheia, prossegue? A gente queria, né, encerrar essas campanhas, mas parece que nós vamos ter que reativar
uma terceira onda de campanha, porque está aí a crise sanitária aumentando, está aí o desemprego, a fome que atinge agora não só mais aquelas pessoas que estavam já na situação abastecendo de pobreza, mas o pai de família com a mãe de família que tinha um trabalho, Denise, e pagava aluguel, hoje ele não tem mais essa economia. Ele literalmente foi morar na rua e ele agora passa a engrossar as filas dos 20 milhões que ainda não jantaram hoje e não tomaram café da manhã. Isso eu não estou nem falando daqueles que estão comendo um ovo ou um arroz ou uma farinha com açúcar, ou seja, comendo precariamente. Se juntar esse bloco, vai para mais de 80 milhões de pessoas. Agora, antes de prosseguirmos a conversa, quem quiser colaborar, participar, qual seria o caminho? Entra no site www.mãedafavela.com.br, esse que está aqui atrás, e lá tem os vários modelos de doação por boleto, doação direta, Pix, e aí também tem lá a transparência de onde o dinheiro entra e para onde vai, entra na ZEG da CUFA, está tudo lá. E esse é o movimento nacional, você, aliás, já esteve na CUFA global, né? Depois tomou mais conta aqui do Brasil, exatamente por causa da pandemia, e prossegue esse trabalho, não é? Sim, eu estou morando em São Paulo, faz um ano que eu estou por aqui, trabalhando, em novembro agora fez, né, um ano que eu estou em São Paulo, fortalecendo o trabalho de líderes como Massivan, como Giovana, como Cláudia, no Paraisópolis, Massivan no Heliópolis, e toda a liderança dos 650 favelas que nós temos no estado de São Paulo. Agora, a gente fala de racismo aqui no Brasil, mas é uma questão mundial. Nós tivemos, bem no começo da pandemia, aquela movimentação que começou nos Estados Unidos, antirracismo, contra a violência policial, vidas negras importam, e a gente vê que os casos se repetem, mesmo com aquela onda que tomou conta do mundo em plena pandemia, que as pessoas buscavam isolamento, mas o apelo no combate a esse tipo de violência foi muito mais forte, não é? Tem esse tipo de violência, ele é existente, né, Denise? O problema é que o racismo de tipo brasileiro, ele trabalha em 3 frentes estratégicas. O primeiro deles se você perguntar na sociedade brasileira quem acredita que tem racismo, todo mundo vai dizer que ele existe. Aí você faz a mesma pergunta, faz uma pergunta para esse mesmo público e pergunta quem é racista aqui? As pessoas dirão que não existe, que não são racistas. Então você pergunta, onde se esconde o racismo da sociedade brasileira? Isso que torna o racismo sofisticado quando você olha os números de violência, de óbito, de desigualdade, e você vai ver lá o racismo instalado. No entanto, tematizá-lo publicamente como um problema de debate nacional, estrutural da sociedade, ainda não é muito aceito pelos ambientes acadêmicos, pelos ambientes políticos. Por quê? Porque nós não estamos falando de uma minoria, nós estamos falando de uma maioria. Então, inclusive, nós estamos sugerindo que os movimentos parem de procurar um espaço e disputem poder real. Por exemplo, está vindo uma eleição aí. O que todos os grupos, com as suas diferenças, das suas visões políticas, têm a pautar a política e não ser reboque ou um pedacinho de algum partido? Porque nós somos a maioria, nós temos que falar de poder, o poder é feito para a maioria. Então é preciso a gente dar uma virada de página, porque muita coisa avançou. Você vê hoje todas as empresas estão discutindo no ambiente corporativo os seus compliances, as suas políticas de ESG, a sua inclusão da diversidade, e é preciso a gente avançar para tornar esse debate coisa do passado e ver a diversidade negra, a diversidade que tanto marca o Brasil no carnaval, no futebol e da música, se reproduzir nos espaços de poder de maneira natural. Agora, uma coisa que já foi muito falada, mas eu queria saber a sua opinião mais uma vez, a questão da posição de pessoas como Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Cultural Palmares, que ele é contra o movimento negro, da forma como se coloca. Ele criticou, inclusive, o Dia da Consciência Negra. Ele falava que era o Dia da Mente Negra escravizada pela esquerda, dia do culto do ressentimento pelo passado. Como é que você vê esse posicionamento em alguém que teria, talvez, um papel estratégico no combate ao racismo? Faz parte do novo momento que nós estamos vivendo. Os negros não são uma coisa só. Eles têm pensamentos diversos, inclusive tem uns que aderem ao negacionismo, ao revisionismo histórico e a fazer de conta que tudo que a gente viveu e lutou e as conquistas de hoje sejam coisas, segundo essas pessoas, que não tem nada a ver. Elas, inclusive, usufruem das conquistas dessa luta, é preciso dizer isso. E eu acho que a gente hoje tem que focar, inclusive, eu estou discutindo com vários pares nossos, que essas questões que estão sendo discutidas são coisas já ganhas, a gente já venceu esse debate. E eu cresci a vida toda aprendendo a dizer, resista, faça mais. Agora os racistas e os desorientados do momento, eles que resistem em luta, porque nós vamos avançar e é sem recuo. Agora, essa questão do racismo estrutural, por mais que as pessoas se policiem em relação a determinadas expressões, determinadas falas, são coisas que estão na cultura brasileira há muito tempo. Você acha certo quando se vê muita crítica, quando a pessoa fala alguma coisa sem pensar? Tem toda uma situação de aprendizagem em relação a isso também, não é? Eu sou da linha dos que acham que tem que ter um constrangimento pedagógico. As pessoas têm que saber o que é,
tem que ter uma chance, tem que passar por um constrangimento. O constrangimento pedagógico é o seguinte, Denise, rapidamente. Eu fui num hotel com 2 funcionários meus que são brancos, estilo suecos. Eles chegam no hotel, o funcionário do banco fala, ó, senhor, tem uma vaga de carro ali. Eu estou no celular, nem presto atenção. Daqui a pouco vem o gerente, na hora que eles estão fazendo check-in, e fala comigo diretamente, senhor, agora tem uma vaga na frente do hotel, o senhor pode botar o carro deles aqui. Eu digo, chega, ninguém vai ficar nesse hotel. Aí o cara pergunta, mas por quê? Porque vocês não estão acostumados com o preto aqui sendo hóspede, apenas de motorista dos brancos. Aí começa uma grande confusão no hotel, chega um dos donos do hotel e ele vem me pedir desculpa. Eu digo, não aceito suas desculpas. Você vai ter a chance agora de corrigir uma coisa que aconteceu aqui. Desculpa é por um erro. Mas quando é racismo, se você aprendeu a ser racista, você vai desaprender e eu quero te ajudar. Então vem agora colocar gente preta na linha de frente do teu hotel, começa agora a trabalhar com gente preta na tua propaganda, na tua publicidade, começa a mudar o teu comportamento e achar o negro lindo em todas as posições aqui da tua cadeia de serviço e trabalho. E aí você começa a ganhar vários aliados, as pessoas começam a entender na prática, mesmo passando um constrangimento, né, pedagógico, que eu chamo, defini como constrangimento pedagógico, as pessoas inclusive sentiram um pouco do que a gente sente, e aí eu acho que o grande desafio nosso, além de criticar e questionar e protestar, é a mudança de valores, e aí estruturalmente a gente muda, quando a gente muda os valores na sociedade. Alertar e não deixar passar esse tipo de situação, né? Agora tem que ter uma estratégia, porque se você não tomar cuidado, o racismo tira sua paz, sua vida. O Brasil é um transtorno para pessoas pretas no Brasil, porque a gente é associado a pessoas menores, mesmo tendo dinheiro, a gente é associado à segunda classe, aí o imaginário da sociedade brasileira nos vê sempre no canto de serventia, nunca de poder e de mando. Isso tem que mudar. É isso, ouvimos o Preto Zezé, que é presidente da CUFA, Central Única das Favelas. Eu te agradeço muito. Uma boa noite. Boa noite, Denise, e boa noite aos telespectadores do Jornal Gazeta.